Nós vamos ver que, de acordo com o sétimo selo, na mensagem do sétimo selo, que o profeta disse para nós que no capítulo 7 de Apocalipse, aquele grupo de vestes brancas são as virgens nécias, não é a noiva. São as virgens nécias que haviam lavado suas vestes no sangue do Cordeiro. O que é lavar as vestes? Colocar no clorox, sujar, tirar a sujeira. Elas estavam sujas anteriormente, até que lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro, não é? E como é que você faz isto? Vamos descobrir. Como é que você lava as suas vestes? Vamos descobrir como que nós lavamos as nossas vestes. Deixa eu achar aqui para você algo que o profeta disse. Algo que ele disse muito interessante. Vamos ver aqui. Aqui, ó. Como eu estava dizendo recentemente, alguém falando a respeito do purgatório. E deu referências de muitos, como São Francisco e Santa Cecília, e ela orando por certas pessoas para tirar do purgatório. E citou tais autoridades como estas. São autoridades não bíblicas. São pessoas que não têm autoridade. Os apóstolos tinham autoridade bíblica. E se for contrário a eles, é uma mentira, até onde eu saiba. Eu creio sim em purgatório, mas creio que ele é agora mesmo. Você purga a sua própria alma. Olha só. Purgatório significa purgar. Quando você vê que você fez algo errado, você vai lá e limpa aquilo de você, através da confissão, choro, jejum e orando. Aqui o profeta está nos dando a receita de como é que você lava a sua alma, como é que você lava as suas vestes. Confissão, conserta aquilo que você errou. Conserta com quem? Com quem você errou. Como é que você vai lavar as suas vestes se os irmãos de José cometeram um erro contra ele? Com quem que eles deveriam se consertar? A quem eles deveriam pedir perdão? Para José, não era para Deus. Pois o erro, quem foi lesado, quem foi injustiçado foi José. Então o profeta está nos dando a receita aqui, como é que se faz isto? E a Bíblia está dizendo lá que as virgens nécias lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro. Mas a pergunta é, quem é que elas ofenderam? Quem é que elas lesaram? Quem é que elas maltrataram? Mateus 25, no mesmo capítulo que fala das virgens nécias, Jesus diz assim, ó, o que fizeste a um desses pequeninos, a mim me fizestes. Você lembra dessa história? Lembra desse capítulo 25 de São Mateus? Então nós estamos vendo aqui, nós vamos ver que Jacó tinha que se consertar com Esaú. Nós vamos ver que os irmãos de José tinham que se consertar com José. E nós vamos ver que as virgens nécias têm que se consertar também. A pergunta é, com quem? Com quem elas se consertarão? Pois elas aparecem purgadas depois da tribulação. Com quem elas se consertaram? Como que elas lavaram a sua alma? Como que elas purgaram a sua alma? Ah, no sofrimento, irmão Neville. Não, mas só sofrimento não adianta. Você tem que confessar, você tem que acertar, você tem que arrumar aquilo com a pessoa que você lesou. Vá lá, através da confissão e choro. Aí ele diz assim, ó. Alguém até mesmo riu de mim quando o Senhor veio aqui recentemente e me deu uma visão. Sempre quis saber a respeito de amarrar aquela serpente. Sempre me perguntei como. Se era para eu dar um passo daquela maneira, como que eu faria aquilo? Quando era aquilo que eu queria a minha vida toda, então comecei a jejuar e a orar. Disse, para que faria isso? Eu disse lá, ele disse que eu não era sincero o suficiente. Depois que ele veio, então eu quis me purgar. Não esperar até eu morrer e deixar algum sacerdote tentar me purgar. Purguem vossas almas. Veja, irmão, o pensamento católico é o seguinte, não, as virgens nécias sofrem, dão suas vidas e está certo. Não. Não é assim que se conserta a sua vida, não. Ai, mas eu sofri na tribo. Não, mas você tem que ir lá se consertar lá com a pessoa que você ofendeu. Tem um José lá.
tem um José sendo ofendido. E na mensagem, José encontrando seus irmãos e várias outras mensagens, o profeta diz que José representa a noiva, a igreja verdadeira deste último dia. E ele chega a dizer, veja, como que a era de Laodiceia representa José. Ou, aliás, a noiva na era de Laodiceia representa José, pois ela é jogada para o lado de fora e ela tenta voltar a ter comunhão com seus irmãos, que são os espíritos denominacionais, são os irmãos denominacionais. E ele diz na mensagem a era de Laodiceia, está aqui nas minhas anotações, que depois dos 3 anos e meio, falando da Virgem Nécia, ele diz, depois dos 3 anos e meio, depois que José foi lançado para fora, a igreja verdadeira, agora, depois dos 3 anos e meio, depois da tribulação, ele virá diante deles. E eles vão lamentar pelo que fizeram. Ele diz isso também no livro das Eras, que as virgens nécias estarão lamentando depois da tribulação. Leia lá para você ver. Depois. Lamentando o quê? Lamentando a ofensa. Meu Deus, não é? Então, eu quero ir bem simples aqui, uma liçãozinha simples para nós. Mas nos ajuda bastante, eu tenho certeza disso. Tenho certeza que vai nos ajudar. Olha, ele cita de novo a festa das trombetas. Falando dos judeus agora. Notem, eles conhecerão o Messias deles quando virem ele. Ele está vindo em poder desta vez, aquele que eles esperavam está vindo em poder para a noiva gentia, e os judeus vão reconhecer. Então a Bíblia diz, acabamos de passar aqui pela pregação, cerca de 6 meses atrás ou mais, a Bíblia diz que quando eles disserem onde recebeste estas feridas, quantos se lembram da mensagem? Levante suas mãos. Claro, está vendo? Onde recebeste essas feridas? Ele disse, na casa de meus amigos. Se lembra de eu pregar a respeito do tempo que Jacó tinha mandado os filhos de Israel lá para conseguir as coisas e comida e coisas? E como que José agia como se não conhecesse a eles? E como todas essas coisas aconteceram, então ele se fez conhecido, se lembram? E eles estavam tão amedrontados que foram chorar. Mesma coisa que a angústia de Jacó. Olha como ele fez um paralelo entre a história dos filhos de Jacó com a própria história de Jacó. Você viu como ele conectou essas duas histórias? Falando dos judeus. Falou, vocês não fizeram coisa errada? Porque é assim quando a pessoa deve, irmão. Ela sabe que ela deve. Ela sabe que aquilo que está acontecendo com ela é porque ela não consertou um erro. Ela deve. Ela deveria consertar aquilo ali. Ela sabe quando ela ofendeu. Ela sabe quando ela foi injusta. E se você tem uma semente de Deus em você, enquanto você não consertar isto, você vai viver debaixo de medo. Você vai viver debaixo de tormento. Como Jacó. Estava todo atormentado, a angústia de Jacó, o tormento de Jacó. Assim como também os filhos de Jacó agora viviam atormentados. Por quê? Porque sabiam que tinham cometido uma injustiça. Tinha mentido para o pai, tinha vendido o irmão, tinha enganado todo mundo. E agora que o aperto chegou, eles sabiam que eles deviam. E que eles tinham que consertar aquilo ali. Esta é a história das virgens nécias, porque a virgem nécia é inescrupulosa. Assim como Jacó foi. É a mesma história, é o mesmo tipo. Faz tudo por poder, faz tudo para ter influência, faz tudo por dinheiro. Não está nem aí para a ética, não está nem aí para nada. Contanto que se consiga alcançar o objetivo, pode ser trapaceando. Muito bem, muitas vezes o número, o sucesso, não quer dizer nada. E a virgem sábia, ela simplesmente tira a mão e deixa. Falou, o que é meu será meu. Porque José já tinha visto o sonho que um dia ele chegaria no trono. Deus já tinha mostrado para ele que ele se assentaria no trono. E a promessa para esta era é que aquele que vencer se assentará no trono com Jesus. Como ele venceu e se assentou no trono de seu pai. Esta é a promessa para a 7ª era.